Hoje a minha atuação principal é como gerente de sucesso de alunos numa faculdade. Tenho um relacionamento mesmo com eles para fazer com que eles voem, para fazer com que eles corram, né? Eu também sou programador e estudante agora formal de ciência de dados e com toda uma trajetória em sala de aula, como professor de matemática, física, de língua de sinais e de computação. Eu comecei a minha carreira como professor. Na verdade, eu não sabia muito bem, assim, para que área eu queria ir, mas sabia que era para exatas. E no final das contas, decidi pela matemática porque era o que meu coração me indicava, assim. E a escolha pela matemática, além de eu gostar de matemática, era porque eu imaginava, no meu imaginário, assim, muito fantasioso, eu achava que eu iria trabalhar dentro de um banco. Era essa figura que eu tinha na minha cabeça. Mas meu percurso foi mudando ao longo do curso. Com 6, 7 anos, eu fui morar em Tinguá, que é um bairro que fica em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e que é um bairro bem pequeno, que fica dentro da Mata Atlântica, onde a cultura local era muito de crescer, se estabelecer ali com sonhos de crianças e adolescentes de gerenciarem um sítio, por exemplo. E eu fui para um outro caminho, que foi o caminho da educação desde sempre. E minha tia teve uma conversa com a minha mãe, e meus olhos brilharam muito quando ela disse: Laércio tem um potencial muito grande, ele vai fazer uma faculdade. E eu fui numa construção de carreira. A minha avó parou de estudar muito cedo. A minha mãe também parou de estudar quando casou com o meu pai. E aí minha mãe tinha feito até a 8ª série na época e, por enquanto, tinha ficado estacionada ali. Quando eu terminei a graduação, eu decidi começar a minha carreira lá em Tinguá. E aí comecei a dar aula para os meus vizinhos, né, naquela escola que passei tanto tempo ali, e em determinado momento, em conversas com a minha mãe, falei: por que não voltar a estudar? E aí ela se matriculou depois de muitos anos e eu fui professor da minha mãe. A gente desenvolveu outras camadas de uma relação de amiga e amigo. A minha mãe terminou o ensino médio, daí, depois de muitos anos. Parou por conta de um casamento, porque ia priorizar o marido e priorizou o filho, e de repente o filho agora era professor e estava ali lecionando para a mãe. Lecionei tanto dentro de uma favela carioca como dentro de uma universidade de elite. Minha última vez em sala de aula foi numa escola para surdos. E vejo que o meu futuro está muito ligado a esse aspecto de cada vez mais poder levar a educação de qualidade para uma diversidade de pessoas muito grandes, assim. Hoje eu enxergo o meu futuro dentro da educação nesses dois aspectos. Boa tarde, gente. Como é que faz para falar depois de um vídeo desse? Muito prazer, eu sou Laércio Cândido e quando eu fui convidado para ter essa prosa aqui com vocês, eu fiquei naquele pensamento clássico de quem vai fazer um discurso, que é: o que eu posso falar de relevante para um público tão diverso, né, com conhecimentos e vivências tão diferentes? E eu fiquei matutando durante um bom tempo nessa questão, até que de repente eu caí no clichê de ver que a resposta estava o tempo todo ali diante de mim. E aí eu resolvi que eu iria falar sobre diversidade de gente, seus conhecimentos, suas vivências particulares. A gente sabe, né, que o avanço tecnológico traz inúmeros benefícios para a população. Uma mão na roda da gente. Só nessa última hora, eu vim para cá de Uber, ouvindo música no meu fone de ouvido, resolvi coisas do trabalho.
abrir um app de relacionamento, porque eu tô vivo, né, gente? Mas também porque eu acredito que boas relações e boas parcerias movem a sociedade para um caminho melhor. E mais tarde, mesmo estando aqui, eu vou acender a luz da minha sala só para mimar minha cachorra, Milu Maria, que vocês deveriam conhecer. E deveriam mesmo. Milu Maria tem uma hashtag, que é Milu a Vira-Lata, que vocês podem acompanhar pelo Instagram e vocês vão ver todo o meu feed ali do meu celular para conhecer Milu. E falando, né, em celular, tudo isso que eu fiz foi pelo celular, que é o meio tecnológico mais usado pelos brasileiros, segundo a pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros. Né? Uma pesquisa chamada TIC Domicílios, foi feita no ano passado e divulgada em junho desse ano pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, cetic.br. Falando em dados, a proporção de domicílios brasileiros, né, com acesso à internet cresceu entre 2019 e 2021. Ainda segundo a pesquisa, na média, o percentual de residências aptas a acessar a rede mundial de computadores subiu de 71% para 82% nesses 2 anos. Isso, obviamente, é ótimo, principalmente se a gente considera que o aumento de acesso traz junto um aumento de conhecimento, de reflexões a partir de si e das interações com o outro, de novas percepções, de pontos de vista diferentes. Essa informação precisa ser um ponto focal importante a ser considerado como maneira de potencializar como as pessoas acessam informação, serviços, cultura, lazer, saúde, relações. Mas é igualmente importante considerar que 35,5 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet, com um adendo de que 100% dos domicílios da classe A têm esse serviço, enquanto 61% dos das classes D e E não dispõem dele. E mesmo entre aqueles que possuem acesso à internet, eu nos incentivo agora a refletir se esse acesso chega da mesma maneira para todo mundo. Para isso, eu vou fazer a parte que eu mais gosto, que é contar a história. Eu vou falar um pouquinho aqui de mim e eu quero trazer 2 histórias, né, de dentro da sala de aula para vocês. Nesses 17 anos de carreira docente, eu pude conhecer muita gente e muitos contextos de vida diferentes. Eu fui professor em escola rural, eu fui professor em uma escola particular de elite, eu fui professor, vocês viram, numa favela carioca. Eu fui professor em cursos pré-vestibular para jovens carentes. Eu fui professor de universidade pública. Eu fui professor em uma escola para pessoas surdas. E eu fui professor da minha mãe. Ao entregar um celular conectado para qualquer pessoa de cada um desses grupos, né, que eu falei aqui, o uso desse celular vai ser de maneira diferente. A gente pode considerar, por exemplo, que um aluno da escola particular de elite pode facilmente comprar a assinatura de um jornal digital ou um serviço de filmes em streaming, enquanto nem todo aluno que eu tive de um curso pré-vestibular podia ter a mesma oportunidade. Um outro exemplo é, se determinado aplicativo tem possibilidades de configuração com fontes maiores ou com cores adaptados, que ajudaria muito minha mãe, por exemplo. Ou se determinados vídeos têm legenda em português ou interpretação em língua de sinais para quem não consegue ouvir. E falando nisso, eu vou aqui contar já a primeira das minhas histórias. E eu vou começar falando da minha chegada
na escola para surdos. Isso aconteceu ali 2013, 2014, e eu cheguei naquela escola com uma empolgação muito grande, uma vontade de fazer coisa nova, né? Tanto profissionalmente como para minha vida também, mas também com um desafio enorme. Eh, eu estava falando com alunos brasileiros, das mesmas idades, né, dos alunos que eu vinha tendo até então, mas que faziam parte de uma outra comunidade, com uma outra cultura, com uma outra língua totalmente diferente da que eu estava acostumado. E aí, nesse aprendizado, eu pude conhecer e me apaixonar pela comunidade surda. Um fato é que quando eu cheguei na escola, as provas externas oficiais, elas eram feitas das mesmas maneiras que eu sempre fiz a minha vida toda e que provavelmente vocês também fizeram, que era um pedaço de papel com a prova escrita em língua portuguesa, onde a gente passava um tempo ali pensando sobre aquelas questões, respondendo, entregando para avaliação. Mas apesar daqueles alunos terem o português como disciplina, a primeira língua deles é a Libras, é língua brasileira de sinais, com sintaxe, com gramática própria que não se assemelha em nada ao português. Então, não fazia sentido nenhum ter uma prova em português, já que isso não contemplava todos eles. Mas eu sei, vocês sabem, professor é adaptável. E eu me adaptei a avaliar meus alunos através da língua portuguesa, mas considerando que era análogo a alguém que me ouve falando inglês. Se eu mudar o meu discurso aqui para inglês, vocês vão ver que eu vou procurar uma palavra porque eu não estou lembrando, né, a que eu quero dizer, vou tentar ali uma substituição, alguma coisa não vai me vir à mente, eu vou me virar, vocês vão me entender, mas eu não vou conseguir me expressar completamente. E foi aí que a comunidade surda, e eu já estava inserido dentro dela, a gente começou, né, uma luta e com alguma insistência, hoje as provas são feitas em tablets. As questões são todas transmitidas em vídeo, os alunos continuam ali, né, matutando, né, sobre as questões, assim como eu e vocês fazemos ou fazíamos, e as questões são respondidas no próprio tablet, seja marcando um check na resposta correta, escrevendo em língua portuguesa, né, como suporte, ou gravando a resposta em vídeo e anexando o arquivo na própria prova. Esse avanço é considerável por dois lados. Do meu lado, poder entender 100% do que o meu aluno quer transmitir, me faz avaliar de maneira muito mais assertiva, né, aquela avaliação dele. E do lado do aluno, poder se expressar integralmente, escolhendo que sinal usar para poder se comunicar, confere humanidade. Hoje, eu não trabalho mais com surdos. Hoje, eu atuo numa faculdade de tecnologia e, através dela, há 6 meses atrás, eu tive em Florianópolis, iniciando um curso de desenvolvimento web full stack para uma turma de 15 jovens. Em um universo majoritariamente branco, masculino e de classe média, aquela turma era especial, porque foi composta integralmente de pessoas pretas, sendo 14 mulheres, onde o único rapazote da turma é gay. Todos da região periférica de Santa Catarina. Gente do norte e do sul da ilha, gente do continente, e eu fui lá para conhecê-los. No auditório, eu conheci a Vitória Barbosa. As cadeiras estavam dispostas em roda, né, em círculo, e a Vitória não estava sentada ali, né, pertinho junto com todo mundo, conversando, nem nada. Ela estava sentada 2 fileiras depois. E eu fui para perto dela, puxei papo e a convidei para estar mais próxima de todos nós. Ela, muito tímida, relutou, ficou por ali, falou com o dedinho, não. Respeitei
mesmo sabendo que depois ela ia ter que sair para a gente fazer algumas atividades e tudo mais. Uma delas envolveu uma dinâmica para que a gente se conhecesse. Não teve jeito. Ela teve que falar ali, né, se guardando um pouco, e foi assim que eu tive a minha primeira impressão dela. Teve recebimento dos notebooks, né, que eles acompanharam o curso, com o mesmo notebook com que eles fariam os projetos, um dia inteiro de muita novidade, muita expectativa para eles e para mim também. Os meses seguintes foram remotos. A gente se via toda segunda, quarta, alguns sábados e outros dias para alguma eventualidade. Dentro da turma, alguns se destacaram rápido, outros precisaram de um suporte. Geralmente são esses os alunos que os professores costumam notar mais rapidamente. Os grupos se formaram, tinha ajuda de aluno, de aluno com professor, tinha aluno ensinando para outro o que a tecla Tab fazia, por exemplo. E tinha alguém ali no meio que a curva não era nem tão, sabe, ascendente e também não era tão lenta. Seria ok se não fosse por um detalhe importante. Junto com o desenvolvimento técnico, eu acompanhei também o desenvolvimento comportamental. Eu estou falando de quem? Da Vitória. Mês a mês, ela ia ganhando confiança para perguntar, para questionar, para sugerir, interagir, formar vínculo, falar bobagem, errar, se corrigir, evoluir. Ela ganhou o carinho dos colegas, ganhou autonomia, capacidade de gestão, liderança, comunicação eficiente e foi imprescindível para o grupo dela no projeto de conclusão de curso. Semana passada eu tive em Florianópolis de novo, agora para a formatura daquela turma. Foi lindo, foi emocionante, eu adorei revê-los. Em um momento onde os certificados hoje vêm em PDF, que aí a gente posta nas redes, aquela turma fez questão de ter um evento presencial para garantir mais significado para aquele momento. Eles se organizaram e montaram toda aquela estrutura que eu pude estar, que eu pude ver. E um dos motivos é que pegar um pedaço de papel é muito mais significativo para quem tem um gênero, uma raça, uma orientação sexual, uma classe social diferente da dominante. A primeira pessoa que eu encontrei quando eu entrei no ambiente foi a Vitória Barbosa. Dessa vez, ela saiu de onde ela estava, ela veio correndo até mim, me deu um abraço apertado, um sorriso muito aberto, e a gente se emocionou ali com aquele reencontro. E eu estava emocionado com um plus, por ver ao vivo o quanto não só tecnicamente, mas comportamentalmente eu estava diante de outra pessoa. A possibilidade do acesso e conhecimento em tecnologia lá atrás me permitiu construir uma jornada e me permitiu estar com aqueles jovens. E a mesma oportunidade, né, de acesso e conhecimento em tecnologia permite que hoje eles possam imaginar um futuro de muitos sonhos possíveis que há 6 meses muitos deles nem imaginavam. São só 2 exemplos. Eu poderia falar de muitos outros nesse combo de diversidade de gente que eu já me permiti conhecer, mas fica o convite para todos nós revermos nossas certezas, nossos pontos de vista, para pensar de maneira mais particularizada, aprendendo com pessoas que vivenciam realidades diferentes das nossas e nos desafiam a usar a criatividade para pensar em 2, 3, 4 caminhos que podem alcançar muito mais gente do que só uma solução alcançaria. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito menos nervoso do que há 15 minutos atrás, e eu espero que eu possa ter impactado, sensibilizado vocês para que a gente tenha não só um ótimo evento daqui para frente, né, com todas as grandes aulas que a gente vai ter agora, como para as nossas ações daqui para frente. Obrigado.